Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos discutir um assunto muito importante, que é sobre a doença do coronavírus 2019. E para isso eu separei um artigo bem interessante, foi um dos primeiros artigos publicados sobre o tema que relaciona a odontologia, e ele é intitulado de Doença do Coronavírus 2019, Desafios Emergentes e Futuros para a Odontologia. Esse artigo é um artigo de revisão de literatura e os autores são autores da Universidade de Wuhan, que fica na cidade de Wuhan, que foi onde surgiram os primeiros casos de Covid-19. Esses pesquisadores são do departamento de estomatologia dessa universidade. Então vamos lá. Introduzindo as informações do artigo, ele traz que o novo coronavírus foi oficialmente anunciado em 8 de janeiro de 2020 como patógeno causador da Covid-19 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. A epidemia da doença do Covid-19 começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Se tornou um grande problema de saúde pública, não apenas na China, como a gente tem visto, mas também em diferentes países de todo o mundo, inclusive o Brasil. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou que esse surto constituiria uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O novo coronavírus foi denominado oficialmente como SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionado ao coronavírus 2. Existiu a SARS-CoV-1, que foi uma epidemia em 2002. Devido às características dos ambientes odontológicos, o risco de infecção cruzada pode ser alto entre dentistas e os pacientes. Então, a gente tem visto que o SARS-CoV-2 é um vírus em que a transmissão ela é muito rápida e ela é muito facilitada. Então, o ambiente odontológico ele pode realmente funcionar como um ambiente de importante infecção cruzada entre os pacientes e também entre profissional e paciente. Para consultórios odontológicos e hospitais em regiões afetadas pelo Covid-19, são urgentemente necessários protocolos rigorosos e eficazes de controle de infecções. E é o que se está discutindo muito hoje. Diferentes informações e protocolos associados à logística de atendimento e associados à biossegurança têm surgido e têm sido discutidos em diferentes centros do Brasil, justamente com essa preocupação de que o ambiente odontológico pode ser realmente um ambiente de transmissão desse vírus. E os profissionais de odontologia estão ali no topo da pirâmide de transmissão dessa condição. Então, esse artigo, com base na experiência dos pesquisadores, diretrizes e pesquisas relevantes, apresenta informações sobre Covid-19 e fornece protocolos de gerenciamento recomendados para dentistas e estudantes em áreas potencialmente afetadas, como é o caso do Brasil. E ele traz algumas informações sobre a doença antes de chegar nas recomendações odontológicas propriamente ditas. Então, o que é Covid-19? Semelhante a SARS-CoV, que aconteceu em 2002, e também outras síndromes respiratórias agudas graves, o SARS-CoV-2 é uma condição zoonótica, ou seja, o vírus ele foi transmitido de animal para os seres humanos, sendo a sua origem associadas aos morcegos chineses e tendo os pangolins como um hospedeiro intermediário, né, de ligação entre os morcegos e os seres humanos. As principais transmissões entre os seres humanos ocorrem principalmente através de gotículas respiratórias e transmissão de contato. Então, a gente tem observado que o vírus, em certos ambientes, ele consegue sobreviver por muito tempo, muitas horas e, dependendo da superfície, muitos dias. Então, isso torna a transmissão muito mais facilitada. Embora os pacientes com Covid-19 sintomáticos sejam a principal fonte de transmissão, observações recentes sugerem que pacientes assintomáticos e pacientes em períodos de incubação que não desenvolveram ainda os sintomas
também são potenciais transmissores de SARS-CoV-2. O período de incubação do Covid-19 foi estimado em média de 5 a 6 dias, mas há evidências de que pacientes podem evoluir sem sintomas até 14 dias após a transmissão do vírus. Então, durante esse período que o paciente está assintomático, é muito alto o risco de transmissão para outras pessoas. E chama a atenção de que alguns pacientes não desenvolvem nenhum sintoma. Então, por isso que a transmissão ela é muito rápida. Que agora é a duração comumente adotada para observação médica de pessoas potencialmente expostas. Então, geralmente, se tem alguém que teve contato com uma pessoa que desenvolveu sintomas e foi confirmado a infecção pelo COVID, a orientação é que essa pessoa ela também fique em isolamento por até 14 dias, que é esse período em que a incubação pode acontecer para evitar a transmissão dos vírus para outras pessoas. A taxa de mortalidade, que são os óbitos acumulados divididos pelos casos cumulativos que receberam o diagnóstico laboratorial de COVID-19, pode variar de 0,39% a 4%, dependendo da região. E aqui eu trago uma informação de que países que conseguiram testar uma maior quantidade da população tendem a ter uma taxa de mortalidade menor, e no Brasil, em que poucos testes foram feitos na população, esses testes eles têm sido restritos geralmente a pacientes internados, a tendência é que essa taxa de mortalidade ela seja maior do que em países que testaram a população de uma forma mais abrangente. Pessoas de todas as idades são geralmente susceptíveis a essa nova doença infecciosa, jovens de meia idade, idosos, algumas crianças podem desenvolver a doença, apesar de não ser tão comum na evolução e gravidade dessa condição, e aqueles que estão em contato próximo com pacientes de Covid-19, sintomáticos e assintomáticos, incluindo profissionais de saúde e outros pacientes que estão no mesmo local de pacientes que estão com a infecção, apresentam um maior risco de infecção por SARS-CoV-2. Lembro aqui que quando a gente fala de população mais vulnerável, essa infecção ela pode acontecer em qualquer idade, mas a gravidade tende a ser maior em pacientes que já apresentam alguma comorbidade, principalmente hipertensão arterial, entre outras condições, e já tem mais do que 60 anos. Apesar de que a doença ela também pode ser muito grave em pacientes jovens e, em alguns casos, em crianças também já tem sido relatado. Quanto às manifestações clínicas da COVID-19, a maioria dos pacientes com COVID-19 representa casos com sintomas relativamente leves ou não apresentam nenhum sintoma. Quando apresentam sintomas leves, apresentam febre, tosse seca, coriza, diarreia, dor de cabeça, mialgia, vômito e cansaço. Então, como vocês podem observar, a variedade de sintomas ela é muito grande e não necessariamente o paciente vai desenvolver todos esses sintomas. Tem pacientes que desenvolvem febre associada à tosse, a um quadro respiratório, e tem pacientes que não desenvolvem quadro respiratório, como tosse, como coriza, e apenas tem mialgia ou diarreia ou dor de cabeça. Então, o quadro realmente de sintomas é muito variável na população. E o sintoma que traz mais preocupação realmente é o cansaço. Isso é uma consequência do acometimento pulmonar, que pode ser moderado e pode evoluir muito rápido para uma situação mais grave. Então, pacientes que desenvolvem cansaço, é muito importante que tenham uma avaliação médica e sejam observados, porque essa evolução ela pode ser muito rápida e o paciente pode necessitar de algum suporte ventilatório. Entre os pacientes submetidos à tomografia computadorizada de tórax, são aqueles pacientes que procuram atendimento médico, a maioria apresentou, nessa experiência da Universidade de Wuhan, pneumonia bilateral com opacidade do tipo vidro fosco e sombras irregulares bilaterais, sendo os padrões mais comuns.
e é isso que a gente está vendo aqui no Brasil também. Em Wuhan, cerca de 1/4 a 1/3 desenvolveram complicações graves, como a síndrome do desconforto respiratório agudo, e foram transferidos para a UTI, devido ao grande risco de necessidade de suporte ventilatório. Em geral, a idade avançada e a existência de comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares de uma maneira geral, foram associados a um pior prognóstico da doença. Quanto ao diagnóstico e tratamento, esse trabalho traz em que o diagnóstico de Covid-19 pode ser baseado em uma combinação de informações epidemiológicas, principalmente no início dos primeiros casos, quando surgiram os primeiros casos da doença em diferentes países, aconteceu no Brasil também, por exemplo, como histórico de viagens ou residência na região afetada 14 dias antes do início dos sintomas. Quando a infecção ela já passa a ser comunitária, essas informações elas não se tornam tão importantes e se baseiam mais nos sintomas clínicos achados da imagem da tomografia computadorizada e exames laboratoriais. Por exemplo, os testes em reação de cadeia de polimerase para detectar o RNA do vírus é o exame de PCR, o exame molecular, que ele deve ser feito no início, quando o paciente inicia os sintomas, terceiro ou quarto dia de início dos sintomas, de acordo com o padrão da OMS. Existem também outros tipos de diagnóstico, por exemplo, os testes rápidos, que são testes sorológicos, então é para identificar já a presença de anticorpos no sangue do paciente. E aí a ideia é que esse exame ele seja realizado 10, 12 dias após o início dos sintomas, que já houve tempo para que o paciente ele desenvolvesse anticorpos contra a condição. Não há forte evidência científica de ensaios clínicos randomizados para recomendar qualquer tratamento anti-COVID específico. Então, existem vários medicamentos que têm sido hipotetizados, que podem trazer algum benefício para a condição, para a doença, mas ainda não há evidência científica forte, porque é uma condição muito recente. Então, geralmente, essas hipóteses elas são baseadas na ação desses medicamentos para condições semelhantes, por exemplo. Então, a gente até tem hoje a discussão dos efeitos benéficos, por exemplo, da hidroxicloroquina associada à azitromicina, uso de outros antivirais. Então, na verdade, existem aí várias possibilidades. No centro que eu trabalho, os pacientes graves e os pacientes que estão em observação, eles têm usado em quase que na sua totalidade, a não ser que não tenha consentimento do paciente, o uso da hidroxicloroquina associado ao antibiótico. Usam também alguns anticoagulantes, usam também alguns antivirais, inclusive antivirais para outras condições também respiratórias, mas não existem ainda ensaios clínicos que tragam evidências fortes quanto ao uso dessas medicações que estão sendo muito usadas na prática clínica, não só em pacientes graves, mas também no intuito de prevenir essa infecção em pacientes e profissionais de saúde que estão na linha de frente atendendo esses pacientes a nível hospitalar. A abordagem para o COVID-19 é controlar a fonte de infecção, usar medidas de prevenção e controle de infecção para diminuir o risco de transmissão. Então, o isolamento social tem sido a medida mais eficaz para evitar a disseminação da doença e a sobrecarga aos sistemas de saúde. Usar também ferramentas de biossegurança, então a máscara tem sido recomendada para a população em geral ao sair de casa e tem tido realmente uma eficácia também muito grande no controle da infecção. E também forneceu diagnóstico precoce, isolamento e atendimento de suporte aos pacientes afetados. Quanto ao controle de infecção em ambiente odontológico, propriamente dito, os pacientes que apresentam tosse, espirro ou estão recebendo tratamento odontológico, incluindo o uso de caneta de alta rotação ou instrumentos ultrassônicos, né, que produzem muito
aerossol, fazem secreções de saliva e de sangue, realmente naquele ambiente existe um alto risco de transmissão. Devido às características únicas de procedimentos odontológicos, onde o grande número de gotículas e aerossóis podem ser gerados, as medidas padrão de proteção no trabalho clínico diário não são eficazes o suficiente para reduzir a disseminação do Covid-19, principalmente quando os pacientes estão em período de incubação ou são pacientes que não sabem que estão infectados, assintomáticos, ou optam por ocultar a sua infecção. Então, hoje se discute muito várias etapas e vários procedimentos relacionados à logística de atendimento e de biossegurança para justamente suprir essa deficiência que a nossa prática clínica tinha antes do Covid-19. A higiene das mãos tem sido considerada a medida mais crítica para reduzir o risco de transmitir micro-organismos aos pacientes. O SARS-CoV-2 pode persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias, dependendo do tipo de superfície, temperatura e umidade do ambiente. Então, é muito importante, além da gente se preocupar com os equipamentos de proteção individual, que hoje inclui durante os atendimentos odontológicos que geram gotículas e aerossóis, utilização da máscara N95, utilizar óculos de proteção, utilizar também ou escolher um ou outro a viseira ou a máscara facial, além do gorro que a gente já utilizava, utilizar aventais impermeáveis. Então, são algumas medidas de proteção individual que vão modificar certamente após a Covid-19. Além de se preocupar com isso, também com os procedimentos de desinfecção, considerando que esse vírus ele pode sobreviver por muito tempo em superfícies. Então, a utilização de agentes desinfetantes também vai ter que ser instituído nos protocolos dos serviços odontológicos. Isso reforça a necessidade de uma boa higiene das mãos e a importância da desinfecção completa de todas as superfícies da clínica odontológica. Então, a logística também vai mudar. O tempo de atendimento entre um paciente e outro vai aumentar muito. A gente também não vai poder agendar muitos pacientes, principalmente nesse período ainda de pandemia, para evitar aglomerações e facilitar a propagação do vírus. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras, a N95, na realização de procedimentos odontológicos, luvas, geralmente luvas de cano longo, isso vai ser muito importante para evitar a transmissão e a infecção do profissional durante a desparamentação. Uso de aventais, recomenda-se o uso de aventais impermeáveis durante os procedimentos odontológicos que gerem aerossóis. Óculos ou protetores faciais, muitas pessoas estão usando os dois, o óculos de proteção e o protetor facial, para proteger a pele e a mucosa do sangue ou secreção potencialmente infectada. Alguns profissionais também utilizam uma gola no pescoço para diminuir esse tipo de transmissão. Como as gotas respiratórias são a principal via de transmissão da SARS-CoV-2, máscaras específicas, por exemplo, a N95, autenticadas pelo órgão regulador, são recomendados na prática odontológica rotineira. Medidas clínicas durante o surto de Covid-19, que é a situação que vivemos nesse momento que eu estou gravando esta videoaula. Covid-19 foi adicionado à categoria de doença infecciosa do grupo B, que inclui SARS e influenza de alta patogenicidade. Sugere-se que todos os profissionais de saúde usem medidas de proteção semelhantes às indicadas para infecções do grupo A, que é uma categoria reservada para patógenos extremamente infecciosos, como da cólera e da peste. Nesse período, sugere-se apenas assistência odontológica de urgência. Então, a própria Associação Americana de Odontologia, ela traz algumas recomendações e caracteriza quais são os procedimentos de urgência. Então, o PIT, no caso de lesões traumáticas, entre outras condições, tanto de emergência quanto de urgência odontológica. Apesar do número crescente de casos confirmados durante esse período em Wuhan,
169 funcionários envolvidos em serviços de emergência odontológico trataram mais de 700 pacientes com necessidade de tratamento odontológico emergente desde 24 de janeiro. Então, os serviços de saúde, eles devem continuar. Os serviços odontológicos, eles devem continuar para essas situações de urgência e emergência nessa situação de surto de Covid-19. Lógico que atentando para as recomendações dos órgãos reguladores de saúde e as experiências de outros profissionais, principalmente de outros países, como é o caso desses pesquisadores desse trabalho. Também foram fornecidas consultas a mais de 1.600 pacientes na plataforma online desde 3 de fevereiro. Então, outra coisa que a gente com certeza vai ver após esse período de surto é a utilização de ambientes e plataformas virtuais para atendimento. Nesse estudo, além de proporcionar esses atendimentos de urgência e emergência, o contato foi realizado através de plataformas virtuais com os pacientes que estavam em acompanhamento pela universidade. Então, esse tipo de preocupação também foi muito interessante por esse grupo de pesquisadores. Nenhuma outra infecção por Covid-19 foi relatada na equipe, o que confirmou a eficácia das medidas de controle de infecção na prevenção de Covid-19 em ambientes odontológicos. Isso tem acontecido e eu tenho visto também na prática hospitalar, quando os primeiros casos surgiram e os primeiros pacientes necessitaram de unidade de terapia intensiva, havia uma tensão muito grande da equipe quanto ao manejo e a possibilidade de se infectar com o vírus. Com o passar do tempo, das semanas, aqui no Brasil, nesse momento que eu gravo essa videoaula, a gente já tem um pouco mais de um mês que os casos começaram a surgir nas unidades de terapia intensiva. Os profissionais, eles estão mais seguros da utilização correta dos equipamentos de proteção individual como uma maneira eficaz para barrar a infecção entre os profissionais de saúde. Então, se viu uma transmissão maior no início, quando os primeiros casos começaram a aparecer, até por uma insegurança e uma tensão no uso, mas à medida que o tempo passa, os profissionais eles estão cada vez mais seguros da utilização dos EPIs. Com base em experiência e diretrizes e pesquisas relevantes, os dentistas devem adotar medidas estritas de proteção pessoal e evitar ou minimizar operações que possam produzir gotículas ou aerossóis. A técnica de 4 mãos ela é benéfica para o controle da infecção e o uso de sugadores de saliva com volume baixo ou principalmente com volume mais alto, que são as bombas com a potência maior, pode reduzir a produção de gotículas e aerossóis. Durante o surto da Covid-19, recomenda-se que clínicas estabeleçam triagens pré-verificação para medir e registrar a temperatura de cada equipe paciente como um procedimento de rotina. Então, não só a partir dessa triagem fazer perguntas para descobrir se aquele paciente está sintomático, também aferir os sinais vitais para que nessa triagem, se for observado que o paciente ele pode ser um portador do vírus e sintomático, deve ser encaminhado para um atendimento médico especializado. Os pacientes e os seus acompanhantes receberam máscaras médicas e medições de temperatura assim que entraram no hospital. Pacientes com febre devem ser realmente registrados e encaminhados para hospitais designados. É importante também ter esse tipo de rotina entre os profissionais. Então, não só para os pacientes. Então, os funcionários de um ambiente, os próprios profissionais de odontologia também devem fazer parte dessa triagem para que essa infecção entre profissional e paciente ela não ocorra de uma forma muito fácil. O enxágue bucal antimicrobiano pré-operatório pode reduzir o número de micróbios na cavidade oral. Então, nesse momento, há uma discussão muito grande se realmente é eficaz o uso e bochecho de algum tipo de enxágue bucal antes do atendimento odontológico ou em pacientes que estão internados a nível hospitalar. Há uma recomendação da Anvisa para fazer esse tipo de uso tópico, tanto do peróxido de hidrogênio a 1% ou a iodopovidona durante o dia, 2 vezes ou 3 vezes ao dia, dependendo do perfil
de paciente, mas é um assunto ainda muito polêmico, porque não há uma evidência científica forte que justifica esse uso. As recomendações geralmente se baseiam a uma experiência desses tipos de substâncias para outros tipos de vírus, como o próprio vírus responsável pela doença SARS-CoV e outros vírus associados a outras síndromes respiratórias agudas. Mas, nesse momento, a Anvisa recomenda essa utilização, mas mais estudos são necessários. Os procedimentos que provavelmente induzem a tosse devem ser evitados, se possível, ou realizados com cautela. Os procedimentos de geração de aerossóis, como o uso de seringa tríplice, por exemplo, devem ser minimizados o máximo possível. O exame radiográfico intraoral é uma técnica radiográfica comum, mas deve ser evitada nesse momento, porque pode realmente estimular a tosse pelo paciente. Emergências dentárias podem ocorrer e agravar um curto período e, portanto, precisam de tratamento imediato. Recomenda-se isolamento absoluto e sugadores de saliva de alta potência, sugadores de bomba a vácuo, para diminuir os aerossóis e os respingos em procedimentos odontológicos. Radiografia pode ser realizada, mas dá preferência ao uso das radiografias extraorais. Protetores faciais e óculos de proteção são essenciais para o uso quando se utiliza alta rotação e baixa rotação com spray de água. Atendimentos que geram aerossóis podem ser agendados para o final do turno para diminuir o risco de infecção ambulatorial ou infecção hospitalar. Para cirurgias, é preferível a sutura absorvível. Então, são algumas recomendações para esse momento de surto de Covid-19. Medidas acadêmicas durante o surto da Covid-19, que seriam as medidas instituídas nas faculdades de odontologia. Devem ser adotadas aulas, palestras, estudo de caso e tutoriais de aprendizado online com base nos problemas para evitar a agregação desnecessária de pessoas e risco associado à infecção. Os dispositivos e aplicativos existentes já tornaram possível para os alunos ouvir e revisar palestras sempre que possível. Vale a pena incentivar os alunos a se envolverem no autoaprendizado, fazer pleno uso de recursos online e aprender sobre os últimos desenvolvimentos acadêmicos. Durante esse período é fácil para os alunos serem afetados pelo medo e pressão associada à doença. Então, as faculdades de odontologia devem estar preparadas para fornecer um suporte psicológico que vai ser fundamental para os alunos nesse período. Então, como consideração desse trabalho, consideração final, o que devemos fazer para melhorar as estratégias atuais de prevenção e controle de infecções após epidemia? E é o que está se discutindo em vários centros do Brasil. Como devemos responder às doenças contagiosas semelhantes que podem surgir no futuro? Essas são questões em aberto que precisam de mais pesquisas e mais discussão. Devemos estar conscientes das ameaças infecciosas que podem desafiar o atual regime de controle de infecções, especialmente nos consultórios odontológicos e nas escolas de medicina dentária, as escolas de odontologia. Então, é fato que a odontologia depois da Covid-19 vai ser uma odontologia diferente da odontologia antes da Covid-19. Há muitas discussões, há muito para se aprender, há muitos estudos a serem realizados para que essas discussões e esses achados de trabalhos científicos norteiem o que é mais eficaz para dentro da nossa conduta de odontologia, da nossa vivência odontológica, tanto clínica quanto acadêmica, o que é mais eficaz para barrar as infecções entre profissionais e pacientes, infecções cruzadas entre os pacientes. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau.